Olá, eu venho fazer um resumo aqui nesse vídeo de algo que muitas vezes os pacientes perguntam no nosso dia a dia, o que pode e o que não pode fazer durante o tratamento oncológico, principalmente de quimioterapia. E eu vou usar o exemplo aqui dos tratamentos para câncer coloretal, que são muitas vezes utilizados em outros tumores gastrointestinais também, como câncer gástrico, câncer de pâncreas, câncer de vias biliares. É, a base do tratamento é a quimioterapia. E quimioterapia é uma classe de remédios, então é um nome para dezenas de medicamentos diferentes. Tem uma vermelha, a gente brinca, e dezenas de brancas, e cada uma tem seu efeito, né? E cada uma tem sua indicação. Mas, grosseiramente, são drogas que agem inibindo replicação celular em célula sadia e célula do câncer. Então, isso explica os efeitos colaterais que a gente vê em alguns casos, como algumas drogas dão queda de cabelo, afta na boca, diarreia, anemia, plaquetopenia, baixa de plaquetas, né? Então, isso são efeitos nas células sadias que não são, a quimioterapia é um tratamento que ela não é um tratamento que a gente diz alvo, né? Direcionado diretamente para o câncer. Trata, acaba agindo todas as células. E a grande maioria dos quimioterápicos podem dar enjoo, um pouco de diarreia. Isso melhorou muito ao longo das décadas. Tem muito remédio para inibir enjoo agudo e enjoo tardio. Então, a gente prescreve rotineiramente esses medicamentos para os pacientes se sentirem melhor. No câncer coloretal, gastrointestinal, especificamente, a base do tratamento são 3 drogas quimioterápicas: o fluoracil, a oxaliplatina e o irinotecano. E as combinações. Então, a combinação de fluoracil com oxaliplatina é o FOLFOX, um regime que é utilizado em praticamente todos os tumores gastrointestinais. Essa combinação pode causar isso também, diarreia, às vezes enjoo, mas é algo que é muito característico, é a neuropatia periférica, que é um formigamento, uma alteração de sensibilidade induzida pelo frio, que ocorre na ponta dos dedos da mão e do pé. Então, às vezes o paciente vai pegar um copo, vai botar a mão na pia do banheiro e sente assim, esses choquezinhos, esses formigamentos na ponta do dedo. Isso vai acontecer. Só que isso é cumulativo. Quanto mais quimioterapia de Folfox o paciente vai fazendo, mais ele pode sentir isso. Por isso que é muito importante informar o seu oncologista, olha, está começando, olha, já está dando, porque a gente vai ajustando a dose. Não deixar ficar muito forte, dormente. O que é muito forte? Não consegue nem abotoar ou desabotoar a roupa. Não consegue pegar numa caneta, que derruba. Isso não pode. Porque a hora que interrompe o tratamento, muitas vezes esse efeito piora para depois melhorar. Então, a ideia é não deixar isso acontecer, vai informando. E a gente vai ajustando a dose. O fluoracil combinado com a oxaliplatina é o Folfox. Quando a oxaliplatina é combinada com a capecitabina, que é a oral, aí vira o Capox. O Capox, apesar de ser oral, é mais tóxico do que o Folfox, dá mais efeito colateral. Alguns pacientes têm bastante diarreia. E a gente fez uma pesquisa grande, a gente coordenou uma pesquisa na América Latina, com quase 400 pacientes, tentando identificar fatores de risco para essa diarreia. O que a gente identificou? Pessoas idosas, pessoas que têm algum grau de disfunção renal, então alterações da função renal, e um antihipertensivo chamado olmesartana. A combinação de olmesartana, que é um antihipertensivo comum, com o Capox, aumentou muito o risco de diarreia. Então, no AC Camargo, a gente não usa essa combinação. Se o paciente vai começar a Capox por algum motivo e precisa de um antihipertensivo e está usando esse ou dessa classe, a gente troca, para que não aconteça isso. Não foram todos os casos, mas aumenta bastante o risco. Outro medicamento é o irinotecano. Quando combinado com fluoracil, vira o Folfiri. Então, Folfiri é um tratamento comum também para tumores gastrointestinais. Ele, diferente da oxaliplatina, ele não causa essa alteração do frio, mas ele pode levar à queda de cabelo. Não completamente, mas pode levar. Ele não tem um efeito cumulativo, o paciente pode tomar durante bastante tempo. E quando a gente junta os três, vira o Folfirinox, ou Folfoxiri. É um tratamento mais intenso e que tem uma capacidade maior de reduzir o tamanho dos tumores. Ele é muito utilizado em tumores adenocarcinoma de pâncreas. Esses remédios, tanto a base de fluoracil como a base de capecitabina, eles podem, em alguns casos,
ser utilizados sem a combinação do irinotecano e da oxaliplatina sozinhos, né? E aí eles são muito bem tolerados, exceto em mais ou menos 1% dos casos, a gente vê efeitos colaterais muito graves. Diarreia muito intensa, queda de cabelo, que não é comum, e anemia, neutropenia, muito forte. Às vezes o paciente precisa ir para a UTI, é gravíssimo. Mas é muito, muito, muito raro. Mas tem uma forma da gente descobrir se o paciente pode ter isso ou não. É um teste genético que chama pesquisa de polimorfismos de DYPD. DYPD é o gene que faz a enzima que metaboliza esses remédios. Se a pessoa nasceu com alguma alteração de metabolismo desses remédios, eles não são metabolizados direito, se acumulam no corpo e aí causa todos esses efeitos colaterais. A gente não tem dados brasileiros de grande escala. Dados do norte da Europa mostram que isso acontece em meio a 1% dos casos. Mas se a gente pode se antecipar, a gente pede esse exame. Então, no AC Camargo, a gente acaba pedindo para todos os pacientes que vão começar esse tratamento. Na Europa é mandatório esse teste, nos Estados Unidos não é. No Brasil, os planos de saúde não cobrem, mas se as pessoas puder fazer, vale a pena. Em alguns casos, a gente identifica a alteração, aí o que a gente faz? Ajusta a dose. Começa com uma dose menor, para que a pessoa não tenha, corra o risco desse efeito colateral grave. Mas vamos dizer que 99%, 98% das pessoas não têm efeito colateral grave, tá? A baixa de imunidade, ela pode acontecer com qualquer quimioterapia, mas com as quimioterapias utilizadas para câncer coloretal, isso é menos comum. Em torno de 2 a 3% dos pacientes vão ter uma baixa de imunidade com febre que precisa internar, tomar antibiótico. A grande maioria não tem. E além da quimioterapia, a gente tem as drogas de alvo molecular do câncer coloretal. A principal delas é a classe que chama anti-GFR. No Brasil tem, no mundo, né, o panitumumab e o cetuximab. Eles são utilizados, são anticorpos, não são quimioterápicos, não baixa imunidade, não cai cabelo. Eles são utilizados sozinhos ou geralmente junto com a quimioterapia e potencializa o efeito dela. Eles funcionam muito bem nos tumores do lado esquerdo do intestino. Os efeitos colaterais deles pode dar diarreia e um efeito muito característico é a acne. Então, o paciente fica cheio de acne e uma alteração na ponta das unhas, às vezes, que dá um dolorimento, como se tivesse feito a unha e tirado um pedaço ali da cutícula. Fica dolorido e a unha, às vezes, fica como se estivesse encravada. Se isso acontece, tem que ajustar a dose também, mas existem cremes, existem remédios que a gente utiliza para evitar que isso fique grave, geralmente não é, mas incomoda a aparência, né? Mas tem cremes que se utiliza que melhora bastante, tá? E a imunoterapia, que eu mencionei no outro vídeo, que também é um tratamento utilizado em alguns casos de câncer coloretal com uma alteração molecular específica, instabilidade de microsatélites. O que a gente tem aprovado no Brasil é uma droga chamada pembrolizumab, tem outras vindo. E o que faz essa droga? Ela faz o sistema imunológico do paciente combater o tumor. Ela não se usa junto com a quimio, se usa sozinha. E alguns pacientes se curam com esse tratamento. Então, é um dos melhores tratamentos que foram descobertos na última década. Existem drogas orais também para o câncer coloretal, que não são quimioterapia, drogas-alvo, que são utilizadas. Então, uma delas, ela age diretamente no gene que está mutado, que é o BRAF, é uma droga chamada encorafenib, ela é utilizada junto com o cetuximab, o panitumumab, e ela tem um efeito especificamente nesses tumores que têm essa mutação. E tem outros vindo, então vários tratamentos, drogas orais, principalmente vindo para câncer coloretal, drogas sempre olhando o perfil molecular, se tem determinada mutação, se testa então um remédio que inibe direto essa mutação, e tem muitos remédios nessa linha vindo. Então é importante perguntar de estudos clínicos para o seu oncologista.